Olá, irmãos, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Centro Espírita Caminho da Verdade. Eu saúdo aos irmãos do Centro Espírita, aos irmãos de outros centros, aos irmãos de outras religiões, aqueles que não têm religião estão assistindo hoje essa mensagem. Para começar, nós não fazemos uma prece, mas eu queria ler um pedacinho de uma mensagem que se chama Eles Vivem. Como é uma mensagem um pouco longa, psicografada por Chico Xavier, é uma mensagem de Emmanuel, eu vou deixar toda a transcrição aqui na transcrição do vídeo. Quem quiser pegar, é só depois abaixar, ver ali, que eu vou deixar toda essa mensagem. A mensagem se chama Eles Vivem. Ante os que partiram, precedendo-te na grande mudança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. Eles não morreram, estão vivos. Pensa neles com a saudade convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, despertando-os para visões mais altas na vida. Quando te disponhas a buscar os entes queridos domiciliados no mais além, não te detenhas na terra que lhes resguarda as últimas relíquias da experiência no plano material. Contempla os céus, em que mundos inumeráveis nos falam da união sem a Deus, e ouvirás a voz deles no próprio coração a dizer-te que não caminharam na direção da noite, mas sim ao encontro de novo despertar. Essa é a mensagem para a gente iniciar. E como eu falei, vou deixar toda, que é muito bonita, vale a pena mesmo ler para a gente ter uma consolação, né, para alguns fatos na nossa vida. Então, o título da reflexão dessa noite, eu não vou dizer mensagem, não vou dizer lição, reflexão, porque nós vamos refletir um pouco. E o título dessa reflexão é o que temos que aprender antes de irmos embora. Antes de irmos embora, os irmãos entendem antes de nós falecermos, antes de nós desencarnarmos, né? Nas nossas vidas nós temos muitos problemas. Alguns problemas são contornáveis, alguns problemas não. Nós não vamos ter nenhum tipo de controle sobre ele. Fenômenos na natureza, às vezes um desemprego que a gente não estava esperando, algum acontecimento com os nossos entes queridos. E o maior problema, assim, que a gente tem que enxergar, o maior fato sobre o qual nós não temos nenhuma força, nenhum controle é a morte. A morte vem quando tem que vir e vai nos levar. Que nós espíritas falamos desencarnar, mas nós entendemos que é o fim de um relacionamento, é o fim de um estado, de uma situação aqui na Terra, e que vai mudar a sua vida, vai mudar as nossas vidas para sempre. Se vai levar um ente querido, se vai levar uma pessoa querida, pessoa conhecida, a situação sempre vai mudar em nossas vidas pela morte de alguém significativo. E isso, que nós não temos nenhum controle, traz para as pessoas para muitas pessoas, traz muita tristeza, para alguns traz desespero, para outras pessoas traz aquela situação de inconformidade, a pessoa fica brava, a pessoa se revolta, aquela revolta que não aceito, e que às vezes até pode transformar numa ansiedade, depressão, e as pessoas ficarem realmente mal, psicologicamente falando, terem até uma doença mental por causa disso, como a depressão e outras coisas. E a mensagem, a reflexão que eu queria fazer é: se nós não podemos fazer nada em relação à morte, né? Claro que a gente pode evitar com nossas atitudes, até nossas atitudes em relação à nossa saúde e tal, mas uma hora a morte vai chegar. Se a gente não consegue evitar essa hora, o que a gente pode fazer enquanto nós estamos vivos? O que nós podemos fazer para diminuir
a angústia, o desespero, a revolta, tem alguma coisa que a gente possa fazer para diminuir isso, para termos uma vida mais plena, e para termos essa situação da morte menos ruim quando isso acontecer nas nossas vidas, se for para as pessoas que nós gostamos e até mesmo para nós? Sim, o Espiritismo vem nos dar lições valiosas em relação a isso. O que nós podemos fazer para amenizar essa dor? Ela nunca vai ser uma situação fácil, mas não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão dolorosa, não precisa ser uma coisa, um fato tão avassalador nas nossas vidas. E é sobre esses passos que nós podemos fazer aqui, que nós podemos tomar, essas atitudes que nós podemos ter, que nós vamos falar nessa noite, de acordo com o Espiritismo. Pode até haver outras, e realmente há, mas nós vamos falar aqui as que eu achei que seriam as mais importantes para a gente tomar nas nossas vidas. E a primeira atitude é não pensar de nenhuma maneira que a morte é um acidente de percurso. Tem muitas pessoas que pensam na morte como algo que veio inesperadamente. Sim, pode até ter vindo inesperadamente, mas a morte não é um acidente de percurso, a morte não é um erro da natureza, a morte não é um erro de Deus. A morte é algo necessário em nossas vidas. Por quê? Por que a desencarnação, a morte é necessária em nossas vidas? Eu vou aqui falar desencarnação, que é como nós sabemos. A gente vem para essa vida, recebemos esse corpo aqui, que é material, ficamos aqui por um pouco de tempo e depois vamos embora. E temos que deixar, assim como a gente tira nossas roupas na hora que vamos dormir, nós também, na hora que tivermos que ir embora, nós deixamos esse corpinho aqui de carne e vamos para a nossa vida espiritual. Tem pessoas que falam, a morte de crianças, morte prematuras. Tem vários vídeos aqui mesmo no nosso canal falando de mortes prematuras, mortes de crianças. Tem vários outros vídeos espíritas que explicam o que acontece quando as crianças morrem, qual a necessidade das crianças morrerem. Ou às vezes a gente pergunta, não, morreu jovem, não devia ter morrido. Há uma explicação. E cada um vai ter, porque cada um tem uma programação na sua vida espiritual. A vida aqui nesse nosso planeta é um período, é uma passagem, é um ano letivo, vamos dizer assim, que a gente está aqui para aprender. Então, a desencarnação das pessoas aqui não é um acidente. Às vezes, realmente, aconteceu um fato inesperado, um fato violento, e as pessoas morreram. Às vezes, um jovem morre num ato de violência, às vezes, num acidente que a gente fala, mas por que? Deus é injusto. Ontem mesmo, eu vi um senhor um documentário do Netflix, ele foi para subir o Everest, e eu acho que em 2015, 2016, e teve um terremoto e muitas pessoas morreram. E ele falou assim, é por isso que eu não acredito em Deus, por que morrem pessoas boas? E veja bem, é como se a gente mandasse, os pais amorosos mandassem os filhos para a escola. Os filhos vão para a escola aprender. A escola física eles vão para aprender. E na escola o filhinho tivesse um acidente e se machucasse. O pai nunca vai falar, a escola é ruim, ou o diretor é ruim porque o meu filho se machucou na hora que estava brincando. Porque é normal da criança brincar. Se nós estamos, em um momento, nós fomos fazer um passeio, a gente se machucou, teve um acidente, uma queda de avião, alguma coisa, ninguém nunca vai falar, olha, o passeio é ruim porque no passeio a gente pode se machucar. Faz parte daquele contexto. E quando a gente sai, a gente sabe que nós estamos sujeitos a isso. E quando a gente vem para essa terra, a gente sabe que nós estamos sujeitos a esses acidentes por causa da materialidade do nosso corpo. O nosso corpo é muito frágil. O nosso esqueleto está dentro do nosso corpo. É diferente de alguns insetos, até que o esqueleto é por fora.
mas nós temos o nosso esqueleto dentro, a nossa pele, a nossa carne é muito frágil. Por que é muito frágil? Porque assim nós temos o direito do toque, do abraço, daquela sensação física tão gostosa. Mas para isso nós perdemos existência. Faz parte, o nosso corpo é assim. E quando a gente vem aqui para essa terra, a gente sabe disso. Nós não vamos culpar a Deus que nos fez, porque nós estamos sujeitos a isso, e como nós viemos para essa terra com esses corpos tão frágeis, num planeta tão dinâmico, que se mexe tanto, que tem problemas na natureza e tudo mais, não vamos culpar a Deus, porque nós quisemos estar aqui para aprender. Então, vamos ter a noção de que a morte é necessária para o nosso aprendizado. Então, vamos ter a convicção de que a gente vem aqui para aprender e a morte é necessário para o nosso aprendizado. É uma situação que a gente já veio sabendo que a gente ia voltar. E quando a gente chega aqui, às vezes a gente se esquece e fica revoltado. A morte, então, vamos ter essa noção que a morte não é um acidente. A morte é tão importante para a nossa vida espiritual quanto a nossa vida aqui na Terra. A segunda atitude que nós temos que ter nas nossas vidas é: vamos ser fiéis a nós mesmos, vamos ser fiéis aos nossos relacionamentos também. Tem no questão 621 do Livro dos Espíritos, a questão 621 é assim, a pergunta 621 é: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Então, veja bem, o que eu quero dizer com isso? É que nós temos as pessoas importantes e significativas na nossa vida. Quem são as primeiras pessoas importantes, os primeiros relacionamentos? Os nossos pais, os nossos irmãos, nossos primos, as nossas primas. E pelo andar da nossa vida, nós vamos crescendo, as pessoas começam a namorar, daí casam e têm novos relacionamentos. O que eu queria falar nesse Seja Fiel a Você Mesmo é: não mude os velhos relacionamentos por causa dos novos. Não esqueça, não deixe seus pais de lado, não vamos deixar os nossos pais de lado por causa do nosso marido e da nossa nova família. Não vamos deixar amigos de lado se nós tivermos outros amigos novos. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos de todos eles, principalmente de nossos parentes, os nossos pais, eles são muito significativos nas nossas vidas. O nosso cônjuge que vier, né, se ele exigir uma coisa dessas, um relacionamento que você esteja tendo, digamos que você está namorando e o seu namorado fala: seus pais não são bons e tal, repense esse relacionamento. Se você tem um relacionamento que quer que você deixe seus pais, ou quer que você deixe a namorada, ou quer que você deixe os seus amigos, né, o namorado que quer que você faça isso, repense esse relacionamento. Seja fiel a você, porque você vamos dizer assim, não traindo seus pais, não traindo seus amigos, não traindo parentes e tudo, você é uma situação de fidelidade a você mesmo. Então, não permita isso, seja fiel. Você, às vezes, até você pode ter um relacionamento meio tumultuado, assim, com seus pais, com sua família, e isso é muito normal. Se não fosse tão normal, não teria tantos aconselhamentos, tantos até psicólogos, psiquiatras que nos ensinam como nos relacionarmos de maneira mais saudável. Mas até isso faz parte do nosso aprendizado. Então, não permita que só porque o nosso relacionamento é tumultuado com pais, com familiares, com nossos amigos, que os novos relacionamentos cortem. Isso. Seja fiel a você mesmo. Pense, como eu falei, que a morte vai acontecer. Não é um acidente, mas pode acontecer. E chegar para os seus pais, chegar para os seus amigos. E se você os abandonou, como que vai ficar a nossa consciência? Como vai ficar a sua consciência se aconteceu isso, né? Não vai ficar muito bem.
Qual o outro ponto que nós temos que pensar para nós termos uma relação assim menos triste em relação à morte? Nós temos que construir relacionamentos saudáveis. Os relacionamentos com os nossos pais, como eu falei, às vezes o relacionamento com os pais não é tão fácil assim. Nós somos pessoas falíveis, nós somos pessoas aqui em aprendizado, e os nossos pais também vão ser. Às vezes os nossos filhos também vão ser. E quando a gente casa, é difícil o relacionamento com o marido. Então, sabendo dessa dinâmica, o que que nós temos que pensar? Nós temos que ter muito amor. Amor para entender que as pessoas são difíceis, que nós somos difíceis. Eu não sou perfeita. Então, o relacionamento comigo é difícil. A pessoa que se relaciona comigo tem que ter paciência. Os relacionamentos com os nossos pais também. Hoje em dia é muito comum, assim, os pais se divorciarem, os pais se divorciam. Vai o pai para um lado, a mãe para o outro. E às vezes a gente fica sem paciência com o padrasto, com madrasta, mas nós temos que ver que se os nossos pais são importantes para nós, nós temos que pagar o preço da aceitação disso e não desmancharmos, não dissolvermos esses laços, não deixarmos que situações externas venham enfraquecer os nossos relacionamentos. Nós temos que manter. O que eu quero dizer manter relacionamento? É não se afastar, é estar visitando sempre, perdoar. Perdoar é muito importante. Cristo nos fala, né? Perdoar 70 vezes 7. Por que isso? Porque Cristo já sabia que o relacionamento com as pessoas mais próximas, e quanto mais próximos a nós, mais difícil, é um exercício sempre, é um exercício perene de perdão, é um exercício que a gente tem que ir perdoando todos os dias. Mas se são pessoas que são importantes para nós temos que perdoar, nós temos que ter essa percepção que nós vamos ter que perdoá-los sempre, assim como eles vão perdoando a nós também. Por quê? Porque se já é difícil a gente encarar a morte de uma pessoa querida para nós, se nós estávamos num bom relacionamento, imagine se nós fizemos alguma coisa e não pedimos perdão. Ou se, por exemplo, eles fizeram alguma coisa para nós e nós não perdoamos e depois vem a morte e a gente estava sem falar com eles, né? A nossa consciência como vai ficar. E nós sabemos que sempre que existe o caso de morte de algum parente, de alguma pessoa importante, sempre a gente fica naquela situação de culpa, devia ter feito isso, devia ter feito mais aquilo. E às vezes a gente estava até numa relação boa com eles. Agora imagine se a gente estava mesmo brigado e fazia um grande período de tempo que a gente não falava, como vai ficar? Então, por isso que Cristo fala, peça perdão logo, se você está orando e você vê que alguém tem alguma coisa contra você, ou que você tem alguma coisa contra alguém, vá logo e se reconcilie, arrume logo essa situação. Não deixe que essa situação aí de brigas, de desentendimentos, faça você se afastar. Por quê? Porque outra coisa que nós temos que ter em mente, não subestimarmos nunca, é o tempo. O tempo tem que ser assim, não é superestimar, vou fazer, correr e tal, mas você tem que entender que as coisas nas nossas vidas mudam, são muito dinâmicas. Às vezes você pensou assim, eu vou fazer uma viagem com minha família, com meus pais, não sei, com meu marido, e vai protelando. E a situação da vida muda. Você está planejando uma viagem, de repente, como eu falei, as situações, né, da vida que mudam, que nós não temos controle sobre ela, alguém fica desempregado. E daí o que você fala, não dá para viajar agora, estamos desempregados, meu marido, eu, vamos deixar para depois. Ou então você tem aquela ideia de viajar com seus filhos, e os filhos crescem e vão namorar e saem de casa e aquele plano não deu certo. Por isso, vamos pensar que o tempo
é algo que nos foge, né? Nós temos que fazer as coisas com uma certa agilidade. Tem uma música que agora virou até um clichê, né? A frase daquela música é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. É um clichê, virou realmente um clichê, mas é verdade. Temos que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Temos que fazer planos e realizá-los como se não houvesse amanhã, porque o tempo nos foge, vai passar e vai passar rápido. Se a gente não tiver essa vontade, não vou fazer, vou sonhar, vou me permitir sonhar, mas vou planejar e fazer na medida do possível. Claro, na medida do possível, não vou perder dinheiro assim nessa loucura, porque eu posso morrer, porque alguém da minha família pode ir embora, mas com uma certa agilidade, com uma certa celeridade. Assim, eu tenho que pensar que os meus planos têm que ser realizados. Até para nós, né, meus irmãos, que já vamos tendo uma certa idade, às vezes até não morreu, mas já não tenho mais a idade de fazer coisas que eu poderia ter feito quando era mais jovem. Então, vamos ter esse cuidado, esse respeito com o tempo, para não deixarmos tudo para um futuro que talvez mude completamente. E por último, eu queria propor a seguinte reflexão. Às vezes os irmãos pensam, tá, mas agora eu já aprendi isso, já sei, sou até espírita, mas fico triste pelo meu familiar que morreu, que desencarnou, e não tinha esse conhecimento. Então eles perderam a vida deles, ou então é, meu familiar já está muito pertinho né, de falecer, já é um idoso se aproximando dos 100 anos, e a gente sabe que a gente tem um período nessa vida. O que vai acontecer? Olha que vida triste que ele teve, a gente às vezes fica triste mesmo por essa situação, e dá uma dor, assim, um aperto no coração, a gente fala, por causa dessas situações. Mas a doutrina espírita, meus irmãos, a doutrina espírita é consoladora. A doutrina espírita nos fala uma palavra muito forte, muito importante, que é a reencarnação. E por isso que nós falamos que nós temos que aceitar a morte não como um acidente de percurso, mas como algo importante de aprendizado nas nossas vidas. A morte, mesmo que tenha acontecido quando a pessoa era jovem ou não, vai permitir uma nova experiência. Quando? Não sei como vai ser. Só a Deus pertence, mas vai acontecer. A pessoa vai ter uma nova possibilidade de experiência de vida aqui nesse corpo de novo, com uma outra época, com outras pessoas, em outras situações, sim, mas vamos ter uma nova experiência. E para acabar, baseado nisso que eu estou falando, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, o nome do capítulo é Bem-aventurados os aflitos, há uma lição que é justamente o título é Causas atuais das aflições, e que fala o seguinte: mas algumas vezes a experiência vem um pouco tarde. Quando a vida foi dissipada e perturbada, as forças desgastadas e o mal irremediável, então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantas falhas teria evitado? Se fosse para recomeçar, eu me portaria de outra forma, mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz: perdi minha jornada, ele também diz: perdi minha vida. Mas, assim como para o operário o sol se levanta no dia seguinte e começa uma nova jornada que lhe permite reparar o tempo perdido, também para ele, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual poderá aproveitar a experiência do passado e as boas resoluções para o futuro. E é essa esperança que nós temos. Deus é amor, Ele sempre nos dará uma nova chance. Então, se você não tem, se nós temos alguma pessoa significativa que se foi, não pense que é um adeus, é um até logo, e nós teremos uma nova chance
juntos, se Deus quiser, né? Se tivermos essa oportunidade, mas sempre teremos uma nova chance de reencontro. Era essa reflexão para hoje, que Deus abençoe a todos e até o próximo domingo com um novo Evangelho. Muita paz a todos.